Alguém está querendo conectar isso? Quem está participando? Tá bom. Então, estamos gravando já, né? Sim, já está gravando. Ok. O Saraiva vai falar também. Bom, boa tarde a todas e todos. Nós vamos dar início, então, ao Tech Hour dessa semana. Como nós estamos fazendo, né, esse tour pelos desafios, né? Então, hoje a gente tem o desafio do M-Climate, né, representado aí, então, pelo Delben e o Saraiva. Então, nós vamos tratar do tema. O M-Climate também é bom destacar a importância, a relevância também do clima no agronegócio, também é bastante relevante, né, a questão de considerar o clima, que também é uma das áreas aí que o Delben e o Saraiva atuam e atuaram bastante já. Então, eu vou apresentar o Alexandre Delben, professor aqui do ICMC, USP São Carlos. Nós estamos aqui hoje na sede do C4AI em São Carlos. E aí, então, o Alexandre Delben passo a palavra para ele, vai apresentar, então, o M-Climate junto com os parceiros. Bom, obrigado, Osório. Então, como se trouxe a apresentação dessa perspectiva das parcerias, como eles veem a importância dessas pesquisas no nosso desafio, né, de clima e multicritério, né, esse desafio organizado por mim e pelo professor Saraiva, igual da apresentação. E aí, o que eu queria falar agora, tentando mostrar isso, é essa ideia das questões. Fiz um slide com as questões principais, estou falando de um aprendizado de dinâmicas complexas, principalmente em clima, né, quem está explorando. Então, algumas palavras importantes aí são nesses modelos de aprendizado. Você trabalha como? Com pressupostos de distribuições de probabilidades para poder fazer inferência, tá? E o outro caminho é você precisar de enormes quantidades de amostras rotuladas, que a gente sabe como é isso. Na parte de clima, isso pode ser um pouco mais complicado para fazer mudanças climáticas, uma vez que as dinâmicas de mudanças você vai ter menos amostras, porque a probabilidade, isso dificulta um pouco esse tipo de trabalho de Big Data, né? Por outro lado, você tem modelos baseados em físicas, em conhecimento de física do problema, e aí como combinar esses dois mundos, né? Dos dados e dos modelos físicos e sistemas com uma dinâmica complexa, podemos até falar de caos. Nesse contexto, tem alguns trabalhos rodando há algum tempo já, como essa parte mais ligada à orientação do Carlos Maciel, nesse estudo de estocástica, dinâmica dos EVs e Markov Fields. Teve um trabalho também, ainda não publicado, de multi-objetivo físicas em forma de neural networks. Agora tem trabalhado mais com redes neurais celulares, né, cellular neural networks, alguma coisa em quanto a neural networks. Também tem trabalho na área de enriquecimento de dados, esse multi-objective data enhancement, que a gente vai explorar hoje. Mas os próximos colegas, então, que a gente convidou para falar, tá aí o roteiro, o Haroldo, do INPE, né, assim, eu não vou fazer uma apresentação dele detalhada, que seria, eu sei que eu seria injusto, é só um currículo fantástico, vou colocar assim, aí os colegas podem procurar mais informações, vão ficar deslumbrados com quem conhecer ele também vai ficar encantado. Então, essa área de clima, estimação de dados, que nos interessa direto, inteligência artificial, tem muito para falar dos que mais nos interessa. O professor Carlos Maciel também trabalha com modelos bayesianos nessa parte de sistemas dinâmicos há muito tempo, e está vencendo barreiras aí nesse mundo, né, para fazer predições. O Filipe também, né, que trabalha muito tempo na parte de quântica, sequência aleatória de segurança dos dispositivos de redes neurais. Então, todos eles, vamos dizer assim, têm publicações recentes, todos eles, nas áreas que nos envolvem, né, no último mês, coincidentemente, para poder falar, então ficou bom, né, peguem as últimas referências que foram publicadas, e aí no final a gente vai tentar fazer uma discussão com os três também com tudo, tá? Então, agora eu passo a palavra primeiro nessa ordem do roteiro para o Haroldo, do INPE, por favor, agradecemos muito a sua contribuição, a disponibilidade, fique à vontade aí, para fazer o compartilhamento, fazer a sua apresentação. Ok, bom, primeiro, boa tarde aqui, deixa eu colocar aqui a apresentação.
Eu estou usando aqui uns slides, quer dizer, eu complementei com os slides que eu tive um workshop agora em março, que foi organizado pelo esse centro aqui, é o centro do CGEE, o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, que é um órgão aí que promove algumas sugestões e ajuda aí o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, eu quero agradecer aqui ao professor Alexandre, ao professor Antônio, né, por organização desse workshop, por ter me convidado. Então, eu vou falar aqui a ideia deles lá naquele workshop é sobre e-ciência, né? Mas eu vou tentar explicar um pouco. E também quero agradecer a todos que vieram aí assistir essa sequência aí de apresentações. Eu quero dizer que eu quero deixar tudo muito livre, né? Que quem quiser fazer perguntas a qualquer hora, por favor, faça as perguntas, né? Só que eu vou pedir para ajuda, né, de quem está, sei lá, olhando aí o chat, né, e mais quem está participando aí presencial, né, que possam me ajudar, porque quando eu colocar aqui eu não vou enxergar mais, né, vocês nem a tela aqui, porque eu só vou ver os slides. Então vamos começar aqui, né? Eu sou Haroldo Fraga de Campos Velhos, sou pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A minha área, eu me apresento como alguém da computação científica. Computação científica, pessoal da matemática aplicada e computação científica nos Estados Unidos, eles fazem uma diferença entre computational science e computing science. O computing science está mais ligado à área que a gente chama de engenharia da computação, ciência da computação, e computational science está em desenvolvimento e aplicação de métodos numéricos para resolver equações diferenciais da física, da engenharia, né? E até em biociências, enfim, essas aplicações que requerem métodos numéricos para resolver esse tipo de equações. Mas, né, então vou colocar aqui, né, como os desafios científicos, colocando aqui o século XX como uma referência, né? Então, antes do século XX, a ciência queria descobrir as chamadas leis da natureza. E aí a gente criou leis da mecânica, particularmente Isaac Newton, né, que é um divisor de águas na ciência, termodinâmica, que foi muito desenvolvida por conta da Revolução Industrial, eletromagnetismo, mas também, né, na biologia, a evolução das espécies, né, e também comportamento social, a sociologia. Na matemática apareceu algumas coisas diferentes, como números transfinitos e toda essa coisa da teoria de conjuntos, né, que poderia dar uma fundamentação melhor à matemática. Então tá, antes do século XX a gente começou a trabalhar com todas essas coisas e até que chegamos aqui no século XX. Chegamos no século XX cheio, conhecendo algumas leis, ou pelo menos a gente acha que conhece, ou seja, essas leis são traduzidas de forma matemática em equações, né? Mas não adianta só ter as equações, a gente precisa ter soluções, a gente quer resolver essas equações. E eu chamei aqui de uma conquista substantiva do século XX, foi o que a gente chama de moderna previsão numérica do tempo. Vou falar um pouco mais sobre isso, mas agora, no nosso século XXI, né, eu estou dizendo aqui o seguinte, a ciência dos dados, quando eu comecei a falar sobre isso, sei lá, há décadas atrás, eu não chamava de ciência dos dados, eu chamava de análise de dados. Mas aí agora apareceu, agora eu quero dizer, já faz mais de uma década e meia, apareceu essa expressão de ciência dos dados, né? E que eu falei essas coisas bem antes de sair esse livro. Esse livro foi financiado pela Microsoft, está disponível na internet, sobre o quarto paradigma. Bom, quais são os três? O que é esse paradigma? Paradigma significa de onde vem o conhecimento. Basicamente, tinha duas escolas filosóficas, uma era
O conhecimento vem da experiência, chamada escola empirista, né? O conhecimento, aí tem uma outra escola que diz, não, o conhecimento vem da razão humana. Se não tivesse razão humana, não existe conhecimento. Então, a razão, essa é a escola racionalista. Mas com o século XX, né? Com o século XX, apareceu uma outra forma da gente obter conhecimento, que é a simulação computacional, por exemplo, essa coisa de previsão numérica do tempo. Mas aí apareceu um quarto fator aí da gente obter conhecimento, que é esse descobertas científicas a partir de uso intensivo de dados. Aí esses autores aqui chamaram o quarto paradigma. E uma das coisas que apareceu é esse crescimento exponencial. A gente vive no mundo exponencial, inundado por dados de todos os lados e para muita coisa. Eu quero fazer aqui uma distinção entre ciência dos dados, mineração dos dados e Big Data, essa coisa de ter acesso ou estar criando, né, blocos gigantescos de banco de dados. Então, só para dar um exemplo aqui, né, que eu roubei aqui da turma da engenharia agrícola da Unicamp. Então, aqui eu gosto de dar esse exemplo aqui, porque aqui não tem equação, não tem nada, só tem dados, que os caras ficam coletando dados. Os dados que eles estão coletando é o seguinte, eles querem descobrir qual é a maneira da gente conseguir melhor desempenho para a criação de porcos. E eles usam três atributos: ruído do ambiente, umidade do ambiente, temperatura do ambiente. E aí, então, eles querem fazer regras de onde é que fica proibitivo, quer dizer, tu está perdendo eficiência na tua criação de porcos. Então, eles colocaram essas três aqui, ó. Então, tem a temperatura, níveis de ruído, umidade e tal, e usaram uma regra fuzzy, né? É uma das técnicas de aprendizado de máquina, e conseguiram estabelecer parâmetros, limites, de forma acoplada dessas coisas aqui. Por que eles estavam interessados nisso? Porque, né, quanto mais confortável o ambiente para os porcos ficam mais gordinhos. E porcos gordinhos são porcos felizes, e porcos felizes e gordinhos têm, então, donos que também são mais felizes. Então, aqui está um exemplo, né, de que só com dados a gente consegue gerar algum conhecimento. Mas eu faço uma distinção, por exemplo, dessa coisa que chama de Big Data, né? O Big Data. Então, um exemplo aqui, eu pego o produto interno bruto, né, o Gross Domestic Product. Aqui a gente pode pegar isso aqui, jogar os países numa tabela. Bom, isso aqui a gente até fica meio perdido, né, com essa tabela. Isso aqui já está um pouco desatualizado, um pouco não, bastante desatualizado. Isso aqui é dados de 2008, né? Nós estamos em 2025, mas vai dar para dar uma... Além da gente fazer, que é uma coisa importante nessa parte de ciência dos dados, é a parte de visualização, porque a visualização nos permite um entendimento muito mais simples. Então, aqui a gente tem aquelas mesmas coisas. Então, esses países gordos, né, como a gente vê aqui na América do Norte, né, e aqui o Japão, olha aqui, o Japão está bem gordito. E esses países gordos significa que tem um produto interno bruto grande em relação à população, né? E vejam aqui a África, por exemplo, e a América do Sul, que estão bem magrinhos aqui no ano de 2008. Então, isso aqui é uma parte importante, que é a visualização, mas isso é uma coisa de... Visualização é importante na computação científica, em todos os outros aspectos, né? Tem até uma brasileira, Fernanda Veiga, né, que ela fez a carreira dela só com visualização de dados. E aí tem essa questão, a ciência dos dados é importante, e o que é essa ciência dos dados? Eu dei algumas palestras, que foi em 2010, essa palestra aqui, na reunião anual da Sociedade Astronômica Brasileira, sobre observatórios virtuais. Eu não sou astrônomo, né? E ainda taquei aqui um subtítulo, né? Uma nova era para a astronomia. Então, o que se fazia na astronomia antes? O astrônomo ia lá, pedia um tempo para usar o telescópio, né, o instrumento do observatório, coletava seus dados, se eles tinham sorte, levava para casa, fazia uma interpretação e publicava as suas interpretações, os seus resultados, seus papers,
seus artigos científicos. E agora a astronomia está diferente. Ela faz o seguinte, ela pega esses observatórios, né, e vai mapeando o céu. E aí a ideia é que a gente possa otimizar esse processo compartilhando esses dados. E aí tu só não precisa ir lá marcar um horário para ti usar o observatório. Não, só tem que pegar a região do céu e extrair pegar esses dados desse banco de dados e fazer as tuas interpretações, fazer a tua própria ciência. Mas aí vem a questão seguinte, como é que a gente disponibiliza? E a ideia, então, foi criar essa coisa de esse Astronomical Survey, o Sloan Digital Sky Survey, é considerado, de astronomia óptica, né, o melhor banco de dados do mundo, né? A gente utilizou isso. E aí, essa questão do que eu estava falando, né, do crescimento exponencial da quantidade de dados, como é que a gente explora isso? Bom, explora isso usando a internet, mas mais do que a internet, a gente tem que ter ferramentas para a gente... e essa é a ideia de observatório virtual. Esses bancos de dados, disponibilizar para a comunidade, e aí se organizou aqui, por exemplo, o International Virtual Observatory Alliance, né? O Brasil faz parte disso. Eu trabalhei algum tempo da minha carreira aí no chamado BRAVO, né? É o Brazilian Virtual Observatory. Isso aí teve um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, patrocinado pelo CNPq, de astrofísica. Eu era um dos que aqui tem até... E a gente... Bom, aqui são alguns exemplos, né, de projetos nessa área. E a gente até escreveu um artigo, né, sobre o Observatório Virtual Brasileiro, o novo paradigma dali que eu tirei. E aí eu pergunto, mas dá para fazer ciência com esse negócio de observatório? Era a época lá do Obama, né? Que estava... E ele, na campanha política dele, ele diz, sim, a gente pode mudar. Yes, we can. Então, eu digo, sim, a gente pode fazer ciência, né? Então, vou dar um exemplo de como é que a gente pode fazer ciência e quais são os desafios, né? Por exemplo, aqui a gente tem duas imagens, uma é uma imagem de uma estrela e uma imagem de uma galáxia. Se perguntar aqui para vocês, eu não sou astrônomo, acho que vocês também não sei se tem algum astrônomo na plateia, mas onde é que está a estrela, onde é que está a galáxia? Isso aqui é relativamente fácil, e mesmo não sendo astrônomo, a gente é capaz de identificar que a imagem da direita é de uma estrela e da esquerda é de uma galáxia. Essa imagem aqui, aonde está a estrela e aonde está a galáxia? Eu, por exemplo, já não conseguiria identificar onde é que talvez um astrônomo experiente, profissional, ele consiga identificar. Eu não sei se a resolução de vocês está boa aí, mas esse caso aqui que a gente tem duas imagens astronômicas, aonde está a estrela e aonde está a galáxia nessas imagens. Aí já, mesmo com um astrônomo experiente, ele não nos ajuda. Então a gente vai ter que estar características morfométricas dessas imagens, né, para fazer o processamento de imagem e identificar a classificação. É importante essa coisa de classificação para essa coisa de matéria escura, energia escura na astronomia. A gente publicou um primeiro artigo de árvores de decisão, depois os astrônomos gostaram do que a gente fez. Então veio um astrônomo aqui, o Eduardo Vasconcelos, hoje ele tem doutorado, ele fez mestrado comigo, e ele fez, então a gente usou isso, né, árvore de decisão, para fazer uma separação, classificação estrela-galáxia, né? E quando a gente publicou, né, aí ele perguntou para mim, mas qual ele achou lá 18 ou 22 ou 25 ou 26 algoritmos de árvore de decisão. Daí ele perguntou qual que eu uso. Eu disse, vamos usar todos. Mas como é que eu decido? Digo, isso nós vamos automatizar a decisão. Essa automatização da decisão foi máquina de comitê. E foi a primeira vez que em astronomia alguém usou máquina de comitê, e esse classificador aqui era, nessa época aqui, né, nesse ano aqui, de 2011, era o melhor classificador estrela-galáxia que se tinha na comunidade de astronomia. Bom, mas dá para fazer outras coisas, né? Eu sei que, por exemplo, todo mundo aqui um dia já ouviu falar na tal da teoria da grande explosão, o Big Bang, né? Que estava tudo empilhado num volume infinitesimal, o pessoal chama de singularidade, e de repente teve uma instabilidade e o universo começou a se expandir e não parou mais. Aí todo mundo deve ter parado para pensar o seguinte, bom, que tipo de dinâmica aconteceu desde o Big Bang até agora? Aí tem, por exemplo, alguns casos, né, em que o pessoal diz o seguinte, olha, essa coisa aqui pode ter uma evolução como na dinâmica de fluidos, mas só que uma dinâmica de turbulência, né?
Só que, na dinâmica de turbulência, a gente calcula a energia cinética turbulenta. E não tem como calcular a energia cinética turbulenta da evolução cosmológica. Então, o que a gente fez foi calcular a energia potencial gravitacional. E com a energia potencial gravitacional, tem um chamado teorema do virial, que o teorema do virial relaciona energia cinética com energia potencial. E é o que a gente usou. E aí, né, pegou esses dados aqui do Virgo, né, é um sistema de simulação de N-corpos, e a gente viu que em diferentes aqui, esse Z significa diferentes evolução do universo, diferentes épocas. Então, quanto maior é esse número Z, mais próximo a gente está do Big Bang. E quando esse Z é igual a zero, é o nosso mundo atual. E aí aparece aqui, né, o que a gente está mostrando, que aqui eu tenho um espectro de energia cinética turbulenta da evolução cosmológica, e que aparece esse fator de menos 5/3, que é uma assinatura. Quem estudou turbulência de fluidos, essa é a lei do Kolmogorov, né, de 1960, que diz o seguinte, né, a distribuição da energia cinética turbulenta, de acordo aqui com o comprimento de onda, segue essa reta de inclinação menos 5/3. E ao que parece, é isso que acontece com a dinâmica na escala de galáxias, é o que acontece. E a gente até publicou depois um artigo nessa Astronomy and Astrophysics, é uma revista inglesa, né? Evidência de a universalidade semelhante à turbulência na formação de ralos de matéria escura na escala de galáxias. Bom, aqui, se alguém tiver como é que a gente faz essa conta, né? Depois eu posso tentar dar uma explicação, mas vamos começar a falar sobre meteorologia. Aqui eu botei aplicações de aprendizado de máquina para meteorologia, assimilação de dados, métodos híbridos e modelagem atmosférica, drones aéreos. Isso aqui foi uma coisa que foi em 2022, eu dei uma palestra no Imperial College, em Londres, né? E aqui tem algumas coisas, né? Mas o que é importante é como é que aconteceu essa coisa da meteorologia tentar prever o tempo, que eu chamei de uma das conquistas científicas do século XX. Bom, isso em 1904, esse Wilhelm Bjerknes, desculpe, ele é um norueguês e ele diz o seguinte, olha, a atmosfera é um fluido. Então, é relativamente simples. Tu pega as equações da dinâmica de fluidos, acha a condição inicial, integra para um tempo futuro, a partir dessa condição inicial, e voilà, eu consigo fazer previsão de tempo. Quem tentou seguir nessa linha foi esse inglês aqui, o Lewis Fry Richardson, e ele escreveu um livro em 1922. Esse livro, de 1922, explica tudo como é que ele fez, e a previsão dele foi um fracasso monumental. Mas ele conseguiu publicar o livro dele. Difícil hoje em dia a gente publicar um livro relatando só fracasso. Mas ele chegou. E o que a gente faz hoje em dia, de previsão numérica do tempo, é mais ou menos seguindo os passos do Richardson. Mas ele não sabia de muita coisa que só foi aparecer em 1933, teoria de análise numérica, que ele cometeu alguns erros, alguns equívocos. Precisa equilibrar, porque quando a gente pega as observações, essas observações, quando a gente faz medições, essas medições vêm com ruído. E esses dados, eles estão desequilibrados. O campo de pressão não se equilibra com o campo de velocidade da atmosfera. Então, ele não sabia nada disso. E esses foram fatores que fizeram a previsão dele fracassar. Mas, em 1950, esse John von Neumann, esse último autor aqui, né, ele convidou o Charney, que é um matemático que fez doutorado em meteorologia, né? Ele convidou o Charney e disse o seguinte, olha, o doutorado dele foi em meteorologia no MIT, ele disse, olha, James Charney, toma conta desse negócio aqui, tu estudou, teu doutorado foi nessa área aí, e aí depois eles publicaram nessa revista Telos, é uma revista inglesa, né, a Quarterly Journal of Geophysics, na área de geofísica. Então, eles escreveram esse artigo que tem esse título, Integração numérica de uma equação de vorticidade barotrópica. Isso aqui mudou a meteorologia e mudou o mundo em 1950. De lá para cá é o que a gente tem feito, e aí apareceu as aplicações, e aí a quantidade de computação que a gente faz aqui, computação aqui seja compreendida como operações aritméticas de ponto flutuante.
Bom, e aí a gente consegue fazer, né, previsão de tempo. Aqui vocês estão vendo um mapa de temperatura, né, para o mundo inteiro. Isso aqui é produzido aqui no INPE. O INPE tem uma previsão operacional. Essa previsão está todos os dias, está disponível na internet. E aqui a gente tem, depois regionalizado, né, que a gente tem uma melhor resolução. O que quer dizer resolução? A célula computacional, o quadradinho lá que a gente pega para aonde vai ser resolvido, aqui para o modelo global, ele é muito maior do que a célula computacional dos modelos regionais. Aqui tem um gráfico de temperatura e aqui um gráfico de precipitação sobre a América do Sul. Então, é isso que a gente faz. E eu quero salientar uma coisa, que o INPE foi o primeiro, a grande contribuição, do meu ponto de vista, do INPE para a previsão meteorológica operacional foi na previsão ambiental operacional. O INPE foi a primeira instituição no mundo a fazer previsão de poluição. Queimadas na Amazônia, para onde vai aquela fumaça, para onde vai todos aqueles aerossóis, fuligens que são geradas durante essa queima. Então, o INPE faz, esse foi o primeiro, né? Quem foi o segundo? 4 anos depois, o Centro Europeu, que é considerado a referência em previsão numérica do tempo no mundo, 4 anos depois do INPE, eles conseguiram fazer. Na verdade, eles tiveram que vir para cá para aprender como fazer. Tem alguns truques aqui que eu não vou comentar, para não se estender demais, mas é só para... Eu gosto de falar sobre isso. Né? E aí, o que é como é que se faz previsão numérica do tempo? Então, aqui tem, digamos assim, 3 grandes blocos, né? Dados geofísicos que a gente precisa incorporar, que é a topografia, como é que é a cobertura vegetal ou cobertura do solo, de maneira geral, e o tipo de solo. Né? Além disso, tem o que eles chamam de o núcleo dinâmico, que é a nossa solução numérica para a equação de Navier-Stokes, a equação da dinâmica de fluidos, como falava o Bjerkes. E o chamado a física do modelo, que são o seguinte: como é que é a interação da superfície com a atmosfera, modelos de turbulência, modelo de transferência radiativa, formação de nuvem e precipitação. Então, esses são os componentes. Então, o que a gente faz é discretiza toda a superfície do planeta, a gente faz a cobertura, o que está por cima do solo, água, rio, oceano, etc., vegetação, cidade, floresta, campo, lavoura, enfim, a gente tem que fazer essa discretização, porque isso impacta na formação e até na inibição de chuva. Né? Aqui tem um exemplo de como é que é esses mapas, né, de cobertura de solo, e a gente pode pegar até, quanto melhor a resolução, vocês veem que a gente pode ir com uma resolução bem melhor. Então, isso aqui são mapas, né, desses que a gente chama de NDVI, que é esse índice de cobertura foliar, e tem essa coisa de como é que o solo interage, né, interage com a atmosfera. Então, isso tem uma representação que a gente chama de modelo de superfície, e aí, tendo todas essas coisas, né, a gente discretiza em 3 dimensões essa atmosfera que recobre a superfície do planeta Terra. E quem nunca viu umas equações, essa aqui é a vorticidade, esse símbolo aqui. Lembra que lá naquele título lá do artigo do von Neumann tinha essa coisa de vorticidade, tem divergência, temperatura, né? Pressão de superfície, que é esse Q aqui, geopotencial e também a umidade. Então, essas são as equações não lineares em que a gente tem que resolver isso para o planeta inteiro, e depois, então, a gente faz uma coisa regional para a América do Sul, é assim que o INPE trabalha, né? E, só para ter uma ideia do que é esse modelo de superfície, aqui eu tenho escalas de tempo que vão de segundos, horas, dias, semanas e anos. Então, calibração desse problema, isso aqui foi uma das coisas que a gente fez também, como é que a gente faz a calibração desse modelo. Calibração é como é que a gente acha essas constantes de tempo para que esse modelo tenha o melhor desempenho possível, né? Então, a gente tem que achar esses parâmetros. Além disso, né, o último problema não resolvido da física clássica, segundo a comunidade da física, é a turbulência. Bom, a turbulência é onipresente na dinâmica da atmosfera. Aonde tem atmosfera no planeta Terra,
tem turbulência. Então, a gente tem que ter uma representação para isso. Essa é uma das minhas áreas de pesquisa, é modelagem matemática da turbulência atmosférica, e isso durante o dia muda, né? A termodinâmica durante o dia é diferente da termodinâmica durante a noite, e a gente tem que ter representações para essas coisas. Além disso, tem a radiação, e a radiação é complicada, porque tem a nuvem que complica, então, e a formação de nuvens e depois a precipitação. Eu só quero fazer um adendo, né, que em relação a uma corrida de empresas e instituições de gerar modelos baseados em inteligência artificial. Em 24 de fevereiro de 2025, praticamente, né, um mês e meio, esse centro europeu, o ICMWF, ele aqui tem esse AIFS, quer dizer Artificial Intelligence Forecasting System, e tem essa palavra aqui, operational, quer dizer, é um sistema operacional, eles têm uma previsão baseada em equações diferenciais, baseada em física, e tem um modelo baseado em inteligência artificial, e que são os dois são executados operacionalmente no centro europeu. E aqui eu vou passar batido, né? Aqui tem umas explicações de como é que mais ou menos eles bolaram isso aqui. O que eles usam aqui, né, é interessante, porque esse modelo deles aqui é baseado em algum ponto aqui, o professor Alexandre mencionou, o Physics Information Neural Network. Então, esse aqui é uma rede neural baseada em física, em formação da física, né? Então, eles pegam as equações que eles têm lá, junto com o modelo de rede neural, né? E chega nesse sistema operacional. Bom, e aqui uma coisa que eu achei interessante, né? Tem esse artigo deles aqui, tá disponível na internet. Então, aqui tem um modelo baseado em física, aqui tem o número de dias, 10 dias de previsão, e o modelo baseado em inteligência artificial. O baseado em física está nessa cor vermelha, e o baseado em inteligência artificial está na cor azul. Vocês notem que o seguinte, né? Que aqui tem 50%, mas nos 10 dias, tem 50% de chance de ter um bom desempenho o método lá baseado em física. E aqui ele sobe para quase 60%, 57%, 58% de acerto de previsão para 10 dias. Quer dizer, a inteligência artificial começou ontem e já está sendo até mais, tendo uma capacidade de previsão até melhor do que os sistemas que a gente vem desenvolvendo desde 1950, né? Se a gente quiser retroceder até desde 1922, né? Mas efetivamente, bons resultados só apareceram em 1950, naquele paper do Charney e do von Neumann, né? E aqui, quem tiver interessado, tá aí na internet, né? É só pegar esse AIFS, ICMWF Data Driving Forecasting System. E tem também, né, que é um outro modelo também baseado em física, né? Esse modelo PINN, que é dos chineses. E os chineses compararam, né? O modelo dos americanos, que é esse NCEP, o modelo do Centro Europeu, que é o ICMWF, e o Deep Physics Neural Network. Esse Deep, porque a rede neural é uma Deep Learning, né? E eles usam o Physics Information Neural Network. Então, isso aqui é só previsão. Então, tá, se alguém também quiser pegar aqui, né? Mas seja um modelo baseado em física, seja um modelo baseado em dados, né, para fazer previsão. Então, uma das coisas que eu tenho que ter é o seguinte, aqui é o meu modelo de previsão, mas eu preciso montar a condição inicial. A condição inicial vem da previsão, que a gente chama de um estado do modelo, né, quer dizer, o nosso modelo de previsão, depois que ele fez a previsão, tem lá, né, a previsão para os próximos 5 dias, daqui a 5 dias ele tem lá qual é o modelo, qual é o estado da atmosfera predito. E tem as observações. E modelo é modelo. Por melhor, baseado em dados, seja lá o que for, é modelo. Ele nunca vai representar a realidade. A gente tenta desenvolver modelos que se aproximem da realidade, que tenham a melhor representação da realidade, mas é só um modelo. Então, a gente precisa fazer correções. As correções vêm da onde? Das observações. Aí a gente combina essas coisas,
o estado da atmosfera previsto, com observações, e gera uma nova condição inicial. Essa condição inicial, os meteorologistas, oceanógrafos e os hidrólogos chamam isso de análise. Então, essa análise é a condição inicial que a gente vai fazer o próximo ciclo de previsão. E aqui é que eu tenho atuado há 25 anos, tentando convencer a turma. Teve épocas que eu não conseguia nem fazer uma comunicação, não era aceito na comunidade. Mas, basicamente, esse ciclo de assimilações, eu tenho essa curva azul aqui, é chamada a dinâmica verdadeira. E esse ANL, né, é o nosso modelo é a nossa condição inicial. Com a nossa condição inicial, eu pego lá o meu modelo previsor e vou avançando no tempo. E aí vai tendo uma diferença entre a dinâmica verdadeira, obviamente, esses erros de previsão vão crescendo à medida que a gente vai avançando no tempo. Então, eu tenho a previsão aqui e eu tenho a observação. Então, eu combino essa previsão aqui com as observações. Vocês notem que a observação ela não reproduz exatamente a dinâmica verdadeira. A verdade, a gente nunca sabe. Mediu, errou. Então, tem um erro de medida. Então, as observações não são exatamente a verdade, mas é a melhor coisa, a coisa mais próxima que eu tenho da dinâmica verdadeira. Então, eu combino a dinâmica, as observações, com a previsão e chego numa nova condição inicial e faço uma nova previsão e aí faço o ciclo de novo. Esse processo de combinar observações com dado de previsão é o que a gente chama de assimilação de dados. Então, a gente coleta aqui dados de diferentes fontes de observações, balões, né? O pessoal da meteorologia chama isso de radiosondas, né? Radar meteorológico, satélite, eu vou mostrar depois por que satélite é muito importante, radar meteorológico, estações de superfície, dados coletados por aviões, navios, caminhão, seja lá o que for, a gente pega todos esses dados, joga num centro de previsão, esse centro de previsão combina essas observações que chegaram com a previsão antiga, faz a previsão usando supercomputadores em geral, e aí vai para um previsor que vai gerar, então, vai distribuir essa notificação, essas informações para a sociedade. E aqui tem um artigo interessante que foi publicado aqui na Nature, né? Uma revista, talvez a revista de maior prestígio, revista científica de maior prestígio, é a revista da Nature, que eles chamaram aqui de a revolução silenciosa da previsão numérica do tempo. The Quiet Revolution of the Numerical Weather Prediction. E aqui tem um dado que provavelmente vai deixar vocês um pouco espantados, ou no mínimo surpresos. Por quê? Bom, essas faixas aqui, a faixa azul, tem uma faixa azul, uma faixa vermelha e uma faixa amarela. A faixa azul aqui, ela representa na parte de cima a qualidade da previsão para o hemisfério norte. E a parte de baixo aqui é a capacidade de previsão do modelo do ICMWF, do Centro Europeu, de fazer previsões na faixa azul até 3 dias, na faixa vermelha até 5 dias e na faixa amarela até 7 dias. Então, vocês veem aqui que nos anos 80, né, havia uma diferença bem grande, enquanto que é um pouco acima de 70% a qualidade de previsão de até 3 dias para o hemisfério sul, a gente tinha uma previsão de 85% de acerto para o hemisfério norte. Mas, à medida que o tempo foi passando, essa diferença foi diminuindo. E o que deve estar chocando vocês é o seguinte: poxa, mas esses caras não era executado o mesmo modelo de previsão? Sim, o mesmo modelo. E a resolução para o hemisfério norte é diferente? Não. A resolução do modelo para o hemisfério norte é a mesma resolução de célula computacional para o hemisfério sul. Bom, o mesmo computador, mesma resolução, mesma física do problema, tudo igual. E como é que dá essa diferença? Porque no hemisfério norte eu tenho muito mais coleta de informações do que no hemisfério sul. E o que aconteceu aqui na virada do ano do século XX para o século XXI, aqui no ano 2000? É que aqui começou a entrar de forma maciça ou massiva dados de satélite.
E aí essas diferenças aqui, para o globo inteiro, meio que desapareceram. A gente consegue capturar dados para a atmosfera do mundo inteiro. Ou seja, a tecnologia espacial é fundamental para a gente ter uma capacidade de previsão que a gente tem hoje. Então, e claro, né, isso se repete não só para 3 dias de previsão, mas para 5 dias, 7 dias. E aqui essa coisa em cinza é o que a gente chama de previsão estendida, que são até 15 dias. Mas vocês veem que aqui está muito fraco, né? A gente não consegue chegar nem em 50%, mas aqui era 1913, a gente já evoluiu. Bom, então o nosso processo é fazer uma assimilação de dados usando, por exemplo, redes neurais. E aqui tem essa coleta de dados meteorológicos, esses dados meteorológicos são estações meteorológicas, que vai para o centro, a Organização Meteorológica Mundial, que recolhe todos esses dados e distribui para todo mundo. Então, todo mundo compartilha os dados que são coletados. Então, é disso que a gente vai pegar. Então, aqui tem, por exemplo, um campo de temperatura verdadeiro, que está aqui à esquerda, e aqui 2 métodos de assimilação. O método de assimilação, nessa parte de cima à esquerda, ele que a gente combina observações, né? Pega essas observações aqui com a previsão, isso aqui deveria ser a verdade. Mas aqui, né, fazendo essa combinação, a gente chega nesse campo de temperatura, que é o filtro de Kalman por ensemble, o Ensemble Kalman Filter. E aqui com redes neurais. Se a gente olhar, né, isso aqui foi uma tese de doutorado aqui no INPE, da doutora Rosângela Sintra, se a gente olhar esses campos que eles chamam de análise, né, do processo de assimilação, são muito similares. São similares e é difícil achar a diferença entre esses campos, e pode acreditar em mim, na previsão, a gente consegue até uma previsão um pouco melhor se usar essa análise produzida pela rede neural. Mas não é isso que é importante. O que é importante é o seguinte: com esse Ensemble Kalman Filter, para a gente fazer 1 mês de assimilação nesse problema, a gente demorou 4 horas e 20 minutos com o Ensemble Kalman Filter. E com a rede neural, menos de 3 minutos. A rede neural aqui, ela é 95 vezes mais rápida do que o Ensemble Kalman Filter. Esse é o grande diferencial que a gente tem aqui. Bom, então a nossa metodologia, a gente começou usando redes neurais supervisionadas, né? E essa rede neural foi treinada, né, para emular uma outra técnica, nesse caso aqui, o Ensemble Kalman Filter. E, bom, mas se eu tenho um método de assimilação, para que eu vou usar a rede neural? Para salvar tempo de computação. Então, deixa eu dar uma outra palavrinha para vocês aqui. Ó. Isso aqui, fazer a previsão de tempo demora 1 hora no computador, resolver as equações de Navier-Stokes. Para calcular a condição inicial, eu levo mais de 1 hora. Isso porque muitos dos dados que estão disponíveis eu não uso. Porque se eu usar todos os dados disponíveis hoje em dia, eu vou levar cerca de 20 horas para identificar a condição inicial. Então, a gente remove aqueles dados que a gente não considera muito importantes, e aí a gente tem 1 hora de supercomputação. Então, com a gente usa a rede neural, esse tempo fica brutal, fica 95 vezes menor. Então, esse é que é salvar tempo de processamento. Se eu salvo tempo de processamento, eu posso melhorar o meu modelo de previsão, usando melhor resolução, por exemplo, usando melhor parametrizações. Aí tem outros detalhes aqui que eu vou passar por cima, mas o que a gente faz é essa rede neural, ela foi configurada, tem os hiperparâmetros, né? A gente formula esse problema de rede neural para descobrir os hiperparâmetros como um problema de calibração ou problema inverso de identificação de parâmetros. E a gente tem uma meta-heurística. Essa meta-heurística foi desenvolvida aqui no INPE, que é chamado algoritmo de colisão de múltiplas partículas. Eu também não vou, eu também não vou ficar aqui perdendo muito tempo, mas a ideia é o seguinte: como aqui a gente usou o multilayer perceptron, né, o perceptron de múltiplas camadas, a gente que queria saber era quantas camadas escondidas eu vou ter que usar com a melhor configuração para a rede neural,
quantos neurônios eu tenho em cada camada, qual é o tipo de função de ativação, e a gente usou o backpropagation, né? Então, no backpropagation tem 2 parâmetros aqui para a gente identificar. Então, todos esses parâmetros são identificados por esse método aqui, né? Que é o método do Multi-Particle Collision Algorithm. Então, aqui a gente usou, né? Então, tem um outro modelo, um outro modelo muito mais próximo do modelo do INPE, né? E aqui o seguinte, quando está tudo verde, significa que os 2 métodos de assimilação são muito similares. Vocês estão vendo aqui que nos 2 casos aqui, né? Que um aqui é para pressão de superfície e outro é para umidade específica, são 2 variáveis meteorológicas diferentes, mas são diferentes, mas a capacidade de gerar análise é muito similar. Bom, e nesse caso aqui, né, desse outro modelo, que é um modelo global também para o planeta inteiro, a rede neural demorou cerca de meia hora para resolver esse problema, né, esse experimento numérico, enquanto que o Ensemble Kalman Filter foi aproximadamente 27 horas. Então, aqui a rede foi 55 vezes mais rápida. E a gente usa também modelos regionais, por exemplo, sobre a América do Sul. Então, isso aqui foi uma cooperação, né, entre o Laboratório Nacional de Computação Científica e que está aqui, essa cooperação ainda continua, a Universidade Federal do Oeste do Pará, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, aqui tem o Instituto Federal de Bagé, a Universidade Federal de Pelotas. E aí a gente publicou um resultado, né, que é um resultado parcial da tese de doutorado do Vinícius Albuquerque, né, em que a gente pegou, porque lá eu também participo do Comitê Científico para Aeronáutica, então tem o DCEA, que é o departamento ali da Força Aérea Brasileira, para cuidar do espaço aéreo do Brasil. Então a gente está tentando mostrar para eles como fazer, né, e aí a gente fez isso para eles, aí, em particular ali para o Rio de Janeiro. O que é importante aqui, que eu vou destacar, que com a rede neural é essa curva azul aqui, isso aqui é a diferença entre a previsão e a observação. Quer dizer, se todo mundo tiver aqui próximo de 0, significa que a previsão é muito boa. Quem se aproxima mais do 0 é a previsão com a assimilação de dados baseada na rede neural, aqui é uma deep learning, né? E aqui é com um outro método de assimilação, que é o método variacional tridimensional, que é essa curva vermelha. Vocês notem que a previsão com a nossa assimilação foi melhor do que um método que está lá, desenvolvido por pesquisadores dos Estados Unidos, né? Esse WRF aqui é um modelo, talvez um dos modelos mais conhecidos, de um modelo a gente chama de área limitada, mesescala, que é o Weather for Research and Forecasting. Esse W vem de Weather, esse R vem de Research, esse F de Forecasting. Por exemplo, a Argentina usa esse modelo operacionalmente para fazer a previsão, o INPE também usa esse modelo, usa também outros modelos, Brahms, ETA, o INPE usa outros 3 modelos regionais, mas é só para mostrar o seguinte, que a gente pode fazer, inclusive para modelos regionais, e aqui tem um resumo, né? Aquele primeiro modelo, aquela tese da Rosângela Sintra, né? Que a rede conseguiu um desempenho que foi 95 vezes mais rápida do que o Ensemble Kalman Filter. Aqui é o modelo global da Universidade do Estado da Flórida, que a rede neural foi 55 vezes mais rápida, e aqui com Deep Learning, né, a gente conseguiu um desempenho em que a rede neural foi 71 vezes mais rápida do que esse método, o método variacional Tridivar. A gente também pode usar não só para a atmosfera, mas também para o oceano, né? Eu não vou... Essas equações aqui são equações que a gente chama de equações de água rasa. Aliás, começou essa modelagem de água rasa pelos oceanógrafos. Eu não sei se eu já estou falando demais. E aqui a gente publicou um artigo, né, uma paralelização disso, e, de novo, né, que a gente conseguiu até um resultado melhor com a rede neural que com o filtro de Kalman. O filtro de Kalman, num primeiro experimento, com poucas observações, ele fazia assimilação, o processo de assimilação com 42 minutos, e com a rede 1 minuto e 40 segundos. Enquanto que, quando a gente aumentou o número de observações, então, claro que a demanda de computação aumenta também para 1h20, e aqui a rede neural com 5 minutos. Bom, a gente depois implementou isso também em FPGA, né?
E aqui eu quero fazer estou terminando aqui a minha apresentação. Com a FPGA, a gente demorou 210 microsegundos, né? Enquanto que a CPU deu 120 microsegundos. E a gente abriu para tentar entender o que estava acontecendo. É que a transferência de dados entre a CPU e a FPGA praticamente domina, porque a FPGA, a execução, o processamento na FPGA é 2 microsegundos. Bom, além disso, a gente passou para a TPU, né, que é um hardware desenvolvido pela Google, né? E, claro, também a gente consegue melhorar o desempenho usando esse hardware paralelo. E, bom, outra coisa que a gente pode usar, eu não gosto de redes neurais. Tá bom, pode usar uma outra técnica de aprendizado de máquina, por exemplo, árvores de decisão. Eu não vou mostrar aqui esses resultados. Aqui é uma cooperação com o Imperial College, também não vou mostrar esses resultados, mas dá para ver que é o seguinte, se a gente não usa nenhum método de assimilação, o nosso erro fica muito grande. Quando a gente usa assimilação, esse erro diminui consideravelmente. E uma cooperação com um centro operacional de previsão de clima na Itália, o CMCC, o Centro Mediterrâneo de Mudança Climática, né? O Centro Mediterrâneo de Cambiamento Climático, né? O CMCC. A gente está usando essa nova técnica de assimilação de dados baseada em rede neural celular, que é a primeira vez que alguém está usando um método não supervisionado para atacar, e eu quero agradecer, né? Esse é um tema de doutorado do César Magno, que está fazendo doutorado na USP, aí em São Carlos, e os orientadores é o professor Alexandre e o professor Antônio. Eu agradeço aí a cooperação. E claro que a gente pode fazer mais coisas, enfim, né? Aqui previsão de precipitação, e usar essa técnica de combinar a previsão híbrida para eventos extremos. Nós estamos publicando nessas áreas também, mas, enfim, eu vou ficar por aqui. E também tem o pós-processamento, né? Que o pré-processamento é a assimilação de dados, o processamento é a previsão, o nosso modelo de previsão, e o pós-processamento, basicamente, é o seguinte: depois que eu fiz a previsão, tá bom, qual é o grau de confiabilidade da previsão? Isso que a gente chama de previsibilidade. E nós estamos concorrendo aqui, apresentando uma técnica baseada também em aprendizado de máquina. Muito obrigado, eu não sei se eu usei muito tempo, mas eu estou à disposição aqui, se alguém tiver mais algum comentário, não sei. Muito obrigado aí pela paciência de todos. Muito obrigado pela profunda apresentação para a gente, é muito rico tudo que foi apresentado. Vou passar a palavra dada ao tempo para o Maciel. Maciel, por favor, com esse slide, fique à vontade. Obrigado, Haroldo. A gente conversa mais, fique à vontade. É joia. Fique à vontade, Maciel. Eu estou precisando compartilhar minha tela aqui, mas eu acho que tem... Qual a dificuldade? Luiz, você consegue compartilhar a apresentação aí? Claro, eu vou compartilhar aqui, só um minutinho. Tá todo mundo conseguindo ver a apresentação? Ainda não. Agora sim. Tá. Bem, boa tarde a todos. Eu acho que a maior parte das pessoas me conhecem. Até o ano passado, eu fui professor aí da USP, né? E agora eu saí daí e estou aqui na Unesp. A gente vai apresentar o trabalho de doutorado do Luiz, tá? Eu vou começar descrevendo o modelo que a gente apresenta e depois o Luiz termina. Vai passando. A principal motivação desse trabalho, né, é que a gente trabalha com dados em grid, tá? Não grid regularmente espaçado, tá?
e com muitos dados faltantes. O dado faltante ele é um problema muito grande à medida que a distribuição da falta ela não é aleatória. Então, a gente tem perdas espaço-temporais, tá certo? Isso é um grande problema. Outro problema muito grande é a gente lidar com a questão de dados multivariados. Então, a gente não está olhando para uma característica única, tá? Uma outra coisa que a gente trabalha é com modelos usando previsão probabilística. Então, a gente consegue, de uma forma muito objetiva, definir previsibilidade a partir da incerteza do nosso modelo. Isso a gente consegue evoluir e mostra como que o sistema está se comportando. Esses modelos eles são muito interessantes porque podem ser aplicados para vias, do ponto de vista que você olha para um modelo de via, ou mesmo estação meteorológica, tá certo? Apesar desses modelos eles poderem ser descritos naturalmente por grafos, esses grafos não são orientados, tá certo? Passa o slide. Um dos outros requisitos muito importantes para a gente é a necessidade da gente ter modelos que possam ser auditáveis ou explicáveis e onde a gente justifica por que daquele resultado, tá certo? A gente tem trabalhado muito com essa questão de, em algumas situações, a gente faz análise de regressão bayesiana com ponto de quebra. Todo sistema para a gente ele tem essas características multivariadas, e nesse ponto é importante da gente considerar que o nosso sistema a gente acaba atribuindo as condições de Markov, tá certo? E dessa forma a gente consegue ter uma análise mais tranquila da transição entre passado, presente e futuro, tá certo? E a gente consegue, pelo esse modelo de grafo, fazer uma representação das dependências estatísticas dentro do nosso modelo, onde a gente pode associar isso, óbvio que isso não sai direto, depende de muito processamento, as dependências causais entre as variáveis que a gente está analisando. Tá certo? Passa para o seguinte slide, Luiz, por favor. A gente basicamente vai apresentar esse modelo, como que a gente faz esse modelo de grafo, né, e alguns parâmetros são importantes para a gente. O pessoal que já viu outras apresentações do nosso grupo, a gente trabalha muito com modelos de redes bayesianas. O problema da rede bayesiana é que ela vai ser decomponível à medida que a gente tem um grafo na forma de DAG. E esses grafos que eu apresentei inicialmente, vias, localização de estações meteorológicas, eles não vão fazer a composição de uma DAG. E nesse ponto, então, a gente não poderia usar a decomposição de probabilidade como propostas em redes bayesianas. E a gente tem que trabalhar com outras decomposições. E a decomposição que garante isso para a gente é em cima de Markov Random Fields. Tá certo? E para isso, a gente tem que fazer algumas outras estimativas, como das distribuições de probabilidade conjuntas, e nesse ponto a gente usa uma técnica chamada de cópulas. Tá certo? Vamos apresentar alguns resultados. Inicialmente, esse resultado foi publicado recentemente qual foi o nome da revista, Luiz? Knowledge Based System? Não, Expert Systems with Applications. Tá certo? E a gente está gerando os dados para as estações meteorológicas. Luiz, você continua agora? Sim, professor.
Vou só abrir a câmera aqui, né, para não... Tá, eu vou fechar minha câmera aqui. Bom, eu vou dar prosseguimento aqui na apresentação, e a gente vai seguir nessa linha que o professor Maciel comentou anteriormente, né? Bom, como ele comentou sobre cópulas, elas são funções matemáticas, né, que elas modelam essa estrutura de dependência entre as variáveis de maneira independente das marginais, em que um teorema muito importante, fundacional para essa área, é o teorema de Sklar, que ele quantifica, né, exatamente onde acontece essa cisão entre o que é a dependência, né, o formato dessa dependência, se a gente tem essa dependência de cauda entre as distribuições, né, ou se é algo mais central, e o comportamento das marginais. Aqui a gente trouxe um exemplo lúdico, né, para a gente explicar como que isso acontece. A gente tem aqui esses dois conjuntos de dados e que a gente tem essa associação entre esses dados, né, o da esquerda e o da direita. E à primeira vista parece muito diferente, né, a dependência entre esses dois conjuntos. Mas quando a gente parte para esse panorama de cópula, a gente vê que a dependência entre os dois conjuntos é a mesma. O que muda são as distribuições marginais. Então, essa dependência latente, ela é modelada através dessa cópula. E essa questão da cópula, ela, como a gente comentou, ela vem do teorema de Sklar, em que a gente constrói uma função com base nas distribuições marginais. Então, nada mais é do que isso, tá? A cópula é uma função ajustada em marginais univariadas, né? Em que a gente tem distribuições uniformes aqui para essas marginais. E quando a gente aplica a regra da cadeia na hora de derivar essa função, a gente tem aqui o que se chama de densidade de cópula e as densidades marginais. Então, a gente consegue segregar muito bem aqui o que seria o formato dessa dependência do que são exatamente as distribuições marginais, né? Tendo aqui como explicitando, né, essas cópulas elípticas aqui que são bastante utilizadas, porque elas derivam implicitamente de distribuições multivariadas já existentes, como, por exemplo, a multivariada normal, né? Ou a de Student, por exemplo. Bom, já partindo para o panorama de inferência bayesiana em redes de Markov, eu não vou entrar nos meandros aqui dessas equações, né? Mas é só para deixar explícito que essas duas densidades aqui do denominador servem para normalizar essa distribuição aqui, a posteriori, né? E, sendo essa daqui, né, a função de partição, muito conhecida aí de redes de Markov. E isso acaba gerando um problema computacional conhecido na literatura, né, que esse tipo de inferência ele é duplamente intratável. Então, é um verdadeiro desafio trabalhar com essas redes de Markov, tendo em consideração esse panorama bayesiano, né? Isso aqui para satisfazer o axioma da unidade de Kolmogorov. E essa fatoração da rede ela é feita nos cliques maximais, que são as subredes completas de qualquer rede de Markov, né? Bom, e por que a gente quer tanto trabalhar, então, com a inferência bayesiana? Primeiramente, porque ela é a que quantifica essa questão da incerteza de uma maneira bastante objetiva, né? E como que a gente resolve, então, esse problema da dupla intratabilidade? A gente trabalhou com 3 paradigmas aqui da literatura, que é a pseudo-verossimilhança, para fazer a aproximação dessa densidade aqui, né, dessa função de verossimilhança, que é a rede. Também a gente trabalhou com essa questão de hiperestruturas, que é na linha do que o professor Maciel comentou, que é em relação às redes decomponíveis. E, por último, com redes não paranormais, que são
generalizações de redes gaussianas, onde a gente tem as marginais semiparamétricas ou não paramétricas para aprender essas distribuições a partir dos dados. Bom, vou comentar aqui sobre essa pseudoverossimilhança de Besag, né, que era um pesquisador na área de modelos espaciais, em que basicamente a gente tem que, para cada nó, a gente isola esse nó com... Desculpa. A gente isola esse nó com os nós vizinhos, de maneira que a gente calcula essas distribuições condicionais, né, para cada nó da rede. E essa pseudoverossimilhança, ela faz essa aproximação com o produtório de todas essas condicionais. Levando em consideração aqui, né, essa razão de cópulas, que faz essa parte da distribuição condicional. Essa razão de cópulas foi uma razão proposta por Elidan, né, em redes bayesianas em cópula, em que a gente aproveitou aqui para fazer essa aproximação de Besag, com toda essa ideia de cópula, né. Bom, já nas redes não paranormais, ela toma como uma parte fundamental das redes gaussianas, né, que é o seguinte: ela transcreve essas arestas do grafo na matriz de precisão. Então, por exemplo, se eu não tenho uma aresta ligando diretamente o nó, por exemplo, Y1 no Y4, a gente preenche essa matriz de precisão com 0 aqui, através dessa regra aqui, né? Ou seja, dois nós são independentes quando condicionados a todos os outros nós, se essa matriz de precisão for igual a 0, né? E a distribuição não paranormal é uma generalização disso. E aqui eu trouxe alguns formatos, né, que ela aparece na literatura, sendo esse último aqui mais próximo, por exemplo, do que a gente viu em cópula, né? A única diferença com relação à cópula seriam essas marginais também livres, né? Então ela generaliza tanto a cópula quanto as redes gaussianas e por aí vai, né? O único requisito para essas funções aqui, né, é que elas são funções univariadas, continuamente diferenciáveis, né? E são bijeções também. Então, a gente precisa seguir à risca esses requisitos para a gente ter a distribuição conjunta aqui, né? Bom, e com isso a gente trabalhou com essa arquitetura não paranormal, né, em que a gente tem os dados, e aqui a gente entra com a estrutura da rede desejada, né? A gente tem que esses dados precisam ser transformados aqui para satisfazer alguns critérios da base polinomial que a gente está usando, no caso de Bernstein, né? E como priori para essa base, a gente utilizou a priori de Dirichlet, né? Até por conta também dos requisitos dessa base, né, em que os pesos eles precisam fazer parte de um simplex, como aqui na equação, né? Então, a gente utilizou essas transformações, sendo o que está aqui interno, essas bases de Bernstein, né? A gente construiu essas bases com distribuições beta. Enfim, então a gente pode ler isso como uma mistura de betas, né? Um outro panorama desse modelo é a estrutura que a gente utilizou essa equação diferencial parcial aqui, estocástica, que ela possui como solução um campo contínuo de Wirral materno, e essa covariância desse campo, ela pode ser aproximada através do grafo, utilizando o operador laplaciano, né, substituindo esse operador contínuo pelo laplaciano do grafo. E seguindo aqui, né, o modelo, a gente tira a estrutura de vizinhança através dessas equações diferenciais estocásticas. Então, a gente pode, inclusive, anexar aqui qualquer outro tipo de equação, né? Desde que tenha essas covariâncias aí bem fáceis de serem calculadas, né? E tudo isso integram essa rede não paranormal aqui.
Bom, já partindo para os dados, né, a gente usou dados de velocidade de tráfego da rede de São Paulo. A gente usou também os dados de precipitação da NASA, que eles são distribuídos aí em grades, né, ao longo do globo, e também de estação meteorológicas. A gente fez uma análise aqui para a cidade de Porto Alegre, mas nessa questão da precipitação, e da velocidade de tráfego para a cidade de São Paulo. E a gente queria capturar para essa rede não paranormal, através dessa rede não paranormal, a distribuição de extremos, que a gente basicamente tinha medições diárias aqui, né, para precipitação, médias diárias, e a gente extrai o valor máximo de cada mês para cada região aqui dessa grade, né? E esses valores de máximo, elas, reconhecidamente na literatura, né, de análise de valores extremos, a gente tem que esses pontos aqui, eles acabam sendo atraídos para uma distribuição conhecida, né, que é a de distribuição generalizada de valores extremos. É muito semelhante a, por exemplo, o que a distribuição normal faz para soma de quantidades aleatórias com variância finita, né? Mas aqui, para esse caso de máximo, essa distribuição é outra, né? É essa GEV. Bom, aqui eu vou mostrar primeiramente o que a gente teve como resultado para o modelo de velocidade, em que a gente utilizou essa aproximação de BESAG. Então, a gente tem aqui a vizinhança de uma aresta, toda a dinâmica espaço-temporal que o modelo capturou, e inclusive as previsões que superaram alguns outros modelos já existentes aí, alguns modelos probabilísticos que a gente utilizou, né? E a gente também, através desse modelo, a gente consegue extrair a distribuição a posteriori para emissão de carbono, a partir dessas velocidades aqui, né? E com toda a incerteza associada, visível aqui pela distribuição a posteriori, né, nesse intervalo. E a gente publicou esse resultado na Expert Systems with Applications, né? E agora o resultado seguinte seria em relação a essas distribuições marginais aí, utilizando as bases de Bernstein, né? A gente tem aqui como que essa distribuição ela se aderiu muito bem a diversos tipos aí a gente realizou diversos testes aí bastante rigorosos, né, para ver até onde essa distribuição ela aprende o que está acontecendo com os dados. E a gente pode ver que ela tem um aprendizado bem interessante, né? Ela toma aí diversos formatos de densidades de probabilidade, né? Já com relação ao modelo espacial que a gente utilizou para precipitação, para valores extremos de precipitação, a gente tem aqui a correlação a partir dos dados, e aqui é a distribuição a posteriori da correlação extraída a partir do modelo, né? Então, a gente vê aqui, primeiramente, que até a escala é diferente, a gente vê bastante correlação espacial aqui, né? Enquanto que aqui a gente tem uma escala com uma amplitude muito maior. Isso se deve porque aqui a gente tem uma contaminação dessa correlação pelas marginais, e aqui não, né? Eu não vou entrar aqui nos detalhes, né, dessas correlações e como elas têm relação com a questão espacial aqui do grafo, né? Mas o que é interessante também são esses hiperparâmetros aqui, que eles governam essa distribuição a posteriori, né? E eles têm relação direta com a suavidade e também a ordem de vizinhança, né? Até quantos vizinhos eu vou considerar para fazer as estimativas de cada nó dessa rede, né? Agora aqui a gente tem o que o modelo aprendeu para as distribuições marginais aqui, né? A gente pegou um elemento dessa grade, a gente vê que teve uma aproximação muito boa dos dados para uma distribuição não paramétrica, né?
E aqui a gente tem o que seria a GEV, que também tem uma aderência muito boa, né? Mas a questão é que essa distribuição em vermelho, a gente não especificou nenhum formato a priori, ela aprendeu a partir dos dados. E a gente consegue, por causa da facilidade desses polinômios de Bernstein, né, a gente consegue extrair diversos aspectos dessa distribuição, não só a densidade, né? A gente tem aí a distribuição acumulada, né, a CDF, a gente tem a função quantil, que também pode ser utilizada para mostrar valores dessa distribuição. A gente já mostra um valor uniforme entre 0 e 1, e através dessa distribuição a gente converte isso em precipitação, né? E aqui a gente tem a moda da densidade preditiva a posteriori, que é integrar a incerteza de todos os parâmetros do modelo em uma única densidade, em que a gente extraiu a moda aqui para a gente ver o que o modelo está prevendo como o que tem maior probabilidade de acontecer, né? E a gente tem essa distribuição espacial dessa moda, e o que é interessante a gente notar, né, nessa região aqui do canto superior, que ela tem uma probabilidade alta de ter uma chuva intensa, né? E isso poderia, por exemplo, integrar algum modelo para promover políticas públicas aí para aumentar a resiliência dessas regiões, né? Porque essa cidade de Porto Alegre ela ficou muito vulnerável com essa questão das chuvas extremas, principalmente essa região aqui, né, que foi bastante alagada. Bom, e como conclusões aí que a gente pode tirar, é que esse tipo de modelo que a gente trabalha, ele é bastante flexível e ele tem esse aspecto multivariável bem forte, né? E essa questão de ter as marginais livres através da cópula também permite uma flexibilidade ainda maior, né? Então, a gente pode modelar as marginais da melhor maneira possível, né? E isso aqui é uma característica bem interessante também, que quem está mexendo com a parte de modelagem tem que ter bastante consciência das hipóteses que está tomando para fazer esse tipo de modelo, já que ele tem bastante pontos aí possíveis de serem alterados, né? E esse kernel aqui, né, a função de covariância derivada de um sistema de equações diferenciais, é bastante interessante porque esse problema ele pode ser aplicado para diversos modelos aí, né, diversos sistemas, e com as marginais livres, né, o que é bastante interessante. E a gente viu também que a correlação, né, a diferença entre as correlações com as informações das marginais, quando a gente tem esse tipo de contaminação aí, né. E a gente viu que até mesmo os valores são diferentes, né, a escala, enfim. E a gente viu que esses polinômios de Bernstein aqui, eles possuem uma aproximação bastante interessante para as marginais, e um aspecto aí de cautela, né, é que o teorema de Sklar, ele garante uma representação única para a cópula, desde que as marginais sejam contínuas. Para marginais discretas, essa identificabilidade única aqui de cópula, ela não é garantida, né? Essa foi a bibliografia que a gente recomenda, né? Inclusive esse trabalho aqui seminal, muito importante, né? Muito interessante. Tem a tese também, já tiveram outras pessoas no laboratório que trabalharam com modelos de cópula e redes probabilísticas, como o Darwin, né? Enfim, a gente encerra aqui a apresentação e eu abro para perguntas, comentários. Obrigado, Luiz. Eu acho que tem uma continuidade aí, vai ter uma outra apresentação, não é? Certo. É isso mesmo. Tá, joia. Devolvo a palavra. Deu bem? Obrigado pela apresentação. Agora vai para a apresentação do Filipe. Posso usar o microfone aqui? Pode usar aí. Depois no final a gente faz um bate-papo. Usa o microfone aqui. Não.
Não está saindo som. Deu uma microfonia, né? Deixa esse aqui. Tu deixa. Isso. Usa o meu? Posso? É isso. Então, tira o teu. Tira, desliga. Agora dá? Eu acho que dá. Hoje está contigo. Agora, estão vendo a minha tela? Sim, acho que sim. Não, mas eu posso usar o microfone. Sem problema. Posso falar? Tá certo? Tá. Tenho atraso, né? Não, mas... Agora dá? Sim, acho que sim, né? Tá me ouvindo? Sim? Tá. Bom, boa tarde, obrigado, Alessandro, pelo convite. Vou tentar de ser rápido, né? Porque estamos um pouco atrasados. Eu sou Filipe, sou professor na Federal de São Carlos. Aqui tem só um pequeno resumo do meu histórico. Eu sou italiano, venho da uma formação de anos de pesquisa no privado. Comecei no laboratório de Telecom Italia, depois mudei para o laboratório de Agilent, que é spin-off da Hewlett Packard, depois para Vago, sempre na área telecom. Fui professor em Paris por 5 anos no laboratório de materiais e fenômenos quânticos, que é coordenado pelo professor Sirtori, que é o pai do Quantum Cascade Laser. Mudei para cá, para o Brasil, com uma bolsa da FAPESP, trabalhei 1 ano com os oceanógrafos sobre a holografia, imagem holográfica, e depois, no 2012, passei o concurso na Federal de São Carlos, no Departamento da Física, onde eu abri o meu laboratório, que é o laboratório de óptica, laser e fotônica, e comecei a interagir com o professor de bem, com as pessoas que estão aqui, desde o começo do projeto Seforai IBM FAPESP. Tenho várias áreas de atuações no meu laboratório, da sensores até fotônica, mas o foco hoje da minha apresentação é uma área que ocupa mais ou menos 40% das atividades do meu laboratório, que é a quântica, em particular a tecnologia quântica. Minha formação é de origem teórica, mas mudei para a área experimental desde o começo, já na Itália, quando comecei a trabalhar para Telecom Italia. Então, só uma breve introdução, né? A mecânica quântica começa nos anos 20 do século XX. Né? 1920, os artigos importantes que determinam os fundamentos da mecânica quântica. Mas ela chega a compartilhar o nosso dia a dia naquela que é chamada primeira revolução quântica, com 2 objetos que fazem parte da nossa vida cotidiana hoje. Então, a gente mexe cotidianamente com a mecânica quântica, que são o transistor, que é a base de muita eletrônica, né, com a que a gente trabalha ou mexe no dia a dia, e o laser. São objetos desenvolvidos em laboratório. Aqui tem, né, os artigos que são o marco do começo da história, de um lado do transistor e do outro lado do laser. E aqui 2 imagens que mostram hoje como essa tecnologia, além de você pode encontrar no mercado livre por preços baratos, são componentes que são building block para muita tecnologia que a gente usa continuamente. O que nós estamos vivendo hoje é aquela que é chamada segunda revolução quântica, né? E de consequência do feito que a gente aprendeu a manipular status quânticos. Mas, da um ponto de vista prático, significa o quê? Que, enquanto a primeira revolução quântica oferece componentes, né, que foram usados e integrados
in oggetti di alta tecnologia, che stanno na nossa mão, da telefone a computadores. A segunda revolução quântica propõe sistemas. Então, não é mais componentes, mas são objetos, são caixas, né? Caixas pretas, que o usuário pode usar em 3 áreas que foram individuadas no começo dessa segunda revolução quântica, que são a parte de sensores, né? Que é aquela que nesse momento está dando menores resultados. Hoje, sensores de tipo quântico não são ainda no mercado, estão ainda em laboratório, mas são promissores, né? Devido à alta sensibilidade. Tem já a ideia de como aplicar, o problema é como render ele objetos que você pode trazer em campo. A segunda área é aquela da comunicação quântica, criptografia quântica. Existem já produtos que estão no mercado, é uma área bastante promissora, está, de alguma forma, direcionando boa parte dos investimentos no mundo inteiro. Aqui vocês estão vendo um levantamento de uma empresa que faz levantamento cada ano dos investimentos em tecnologia quântica no mundo inteiro. Isso aqui é o 2023, é interessante porque é a primeira vez que aparece o Brasil. O levantamento dessa empresa, que chama Querica, começa no 2019, o Brasil aparece a partir do 2023. Vocês estão vendo a grande quantidade de investimentos que estão sendo são disponíveis, né, para fazer pesquisa e desenvolvimento nessa área. E, enfim, terceira, para concluir, né, essa descrição das 3 áreas onde atua a segunda revolução quântica, tem a parte de processing, que é aquela mais interessante para a palestra de hoje, em particular a computação quântica. Solo rapidamente, entre as várias atividades no meu laboratório, só porque aconteceu ontem, né, essa parte aqui envolve a comunicação quântica. No nosso laboratório, a gente está tentando transmitir informação usando propriedades da mecânica quântica, então garantindo a segurança da informação. E a gente atingiu ontem o regime de single photon. Significa que per cada pulso que a gente envia, que pode trazer informação, a gente está enviando um solo fóton entre um laboratório e o laboratório do vizinho. Mas vamos aqui, né, naquela parte que é de computação quântica, que interessa mais, né, que está envolvido hoje na palestra. Aqui tem uma lista de empresas que estão trabalhando na computação quântica, em particular, aqui evidencio que está trabalhando na área de hardware, não de software. A IBM, em primeiro lugar, ela lançou o programa de Quantum Experience no 2019, oferecendo um sistema cloud para que a comunidade científica pudesse, se inscrevendo, acessar a recursos de hardware quântico e implementar algoritmo quântico. Então, ela é pioneira nessa área aqui. Logo depois tem a Amazon, né, Google, e aqui a lista continua. Os atores estão pouco a pouco aparecendo no mercado, oferecendo hardware. E qual é a diferença? É que é na tecnologia adotada para realizar o hardware. Per esempio, a IBM usa supercondutores, tem a IonQ, que usa átomos aprisionados, e tem outras empresas que usam a unidade básica da radiação eletromagnética, que é o fóton. Então, até hoje, né, tem uma corrida importante e competitiva para escolher qual é o hardware melhor para construir um computador quântico que permita de implementar algoritmos interessantes para a comunidade científica e para empresas privadas. Aqui tem uma foto daquele famoso, que é o computador da IBM, aquele que é disponibilizado na nuvem, e tem também o primeiro trabalho que deu origem à colaboração com o Delben. A origem é curiosa porque na época da pandemia fiquei preso na casa do meu sogro
ele, enquanto stavo trabalhando com computação quântica, ele me fez uma pergunta que acho que merece uma boa resposta. Perguntou: Filippo, ma com um computador quântico saindo, para mim que uso Word, Excel e e-mail, o que vai mudar na minha vida? E aqui o capítulo do livro, Back to Basic, investiga, tenta dar uma resposta a essa pergunta interessante, partendo da ideia: ma se eu quero fazer uma calculadora quântica, ou pelo menos quero fazer uma calculadora classica, usando um hardware quântico, qual é a vantagem competitiva? E no capítulo di libro si mostra, aqui tem a realização software sobre um hardware quântico di un full adder, che è un building block di una calculadora classica. O che si dimostra è che na realidade não tem nenhuma vantagem competitiva, porque você tem dados de entrada que são clássicos, precisa transformar ele perché sejam tratados attraverso um suporte che è o computador quântico, para dar de novo uma resposta clássica. As regras da mecânica quântica são diferentes das regras da mecânica clássica, e isso praticamente, em resumo, si concretiza no fatto che você precisa di un numero di entrata muito maiores que no caso di una calculadora classica. Então, per quanto você risolva problemas que hoje a gente tem de ruído, que rendem fraco até hoje a possibilidade de usar computadores quânticos para cálculos complexos, como, por exemplo, tentar de resolver em tempos que é competitivo, aquele conjunto de equações diferenciais não lineares que o professor Haroldo mostrou. Além disso, o problema do ruído tem o feito que essa transposição do mundo clássico para o mundo quântico da informação demanda um investimento maior na unidade básica de entrada, que são não bit, mas que bit. Mas, além disso, tem toda uma série de vantagens em usar a computação quântica, ou pelo menos promessa de vantagem. Uma dessas é a geração de números aleatórios. Aqui nós mostramos que usando tecnologia quântica, seja usando computador de IBM, quanto usando um sistema comercial da ID Quantique, que usa empresa suíça, que usa tecnologia fotônica e mecânica quântica, claramente para gerar número aleatório, si mostra que as sequências geradas são de tipo aleatório e com vantagem competitiva com as sequências pseudo-aleatórias que são geradas para computadores normais. É interessante porque, bom, considerando o contexto das palestras de hoje, pode ser interessante, por exemplo, para inicializar redes neurais, uma sequência de número verdadeiramente aleatório é muito mais interessante que uma sequência pseudo-casual. Outra vantagem competitiva para método Monte Carlo, foi mencionado, simulações com método Monte Carlo, poder ter acesso a sequência verdadeiramente aleatória e não pseudo-aleatórias, com certeza evita problemas que se encontram em literatura, em particular eu encontrei na área de simulações para biologia, protein folding, etc., onde se usa método Monte Carlo, e onde o feito que tem uma periodicidade da sequência, devido ao feito que é pseudo-aleatória, isso não permite para a simulação de convergência. Outra área, aqui não tenho na slide, mas já mencionei, tem muitos grupos que trabalham em resoluções de problemas complexos, como equações diferenciais não lineares, problemas de tipo combinatórios, o caixeiro viajante, e tem que, além do feito que tem uma enorme promessa de grande potencialidade usando o hardware quântico, sabendo lidar com esse mapeamento de dados clássicos para um suporte quântico para sair com uma resposta clássica. Além disso, como foi mencionado várias vezes hoje, de interesse, de grande interesse, também tentar de usar o hardware quântico no contexto de redes neurais. Em particular, o assunto é Quantum Neural Networks. Aqui, bom, aqui só tem a página do nosso grupo, que está trabalhando, um dos temas de pesquisa é exatamente sobre tentar de construir um
perceptron e depois uma rede neural usando tecnologia quântica, aqui a vantagem competitiva é meno evidente, in particolare perché além de ser un'area nuova, eu acho que aqui já aqui tem outra, é un'area nuova che mostra, aqui mostro 2 artigos che mostrano a partir di un perceptron come implementar portas lógicas come o XOR demanda un sforzo minore, un single perceptron, usando un supporto di tipo quantico. È noto in letteratura che con reti neurali você pode implementar portas lógicas come AND, OR, ma già o XOR demanda mais que un single perceptron. Agora, implementando com hardware quântico a função XOR, nesses 2 artigos se mostra que un single perceptron è sufficiente. Então, è una dimostrazione puramente accademica, ma che mostra a vantagem competitiva che esse tipo di hardware permette. O che ho capito, l'ho aperto, è come che complica il problema, come che crea una verdadeira rete neural a partir di un hardware quântico. E lá para trás, na comunidade científica, tem uma profunda discussão su come mapeare os dados de entradas no hardware quântico. Tem várias estratégias, mas aquela mais promissora que a IBM adota é de codificar na fase da unidade básica do computador quântico, que é o qubit, e claramente está lá a dificuldade, porque nós somos um pouco acostumados a trabalhar com fase, né? Normalmente se trabalha com amplitude. Então, tem todo um trabalho da comunidade científica para tentar de definir o que é uma rede neural quântica. Além de pequenas demonstrações que mostram a vantagem competitiva, promissora vantagem competitiva, para trás tem ainda toda uma parte de definição de tipo operacional de como implementar. E aqui concludo com essas 2 últimas slides. Aqui eu passo para frente, né, uma colega italiana que usou hardware quântico, computador quântico, implementando uma rede neural um pouco mais complicada para reconhecimento de imagem, que nesse contexto das palestras de hoje é uma das áreas, imagino que seja de maior interesse, em particular pensando nas mudanças climáticas. Aqui, né, eu acho que primeiro e único exemplo de como construir uma rede neural complexa, quântica, e aproveitar dela para fazer reconhecimento de imagem. Trabalho pioneiro e, aqui, conclusões, mas é aqui que quero passar um pouco mais de tempo. O que é claro é que é uma disciplina nova, temos em literatura um quantitativo de mais ou menos 500 publicações até 2024, então um número pequeno de publicações, e a maioria, per quanto seja disponível o hardware, perché a solução de IBM, come hoje de Penny Lane, de Quandela, são soluções de hardware aberto, você pode acessar através sua nuvem. A grande dificuldade está aqui, nesses 3 pontos que evidencio aqui. Como colocar dados clássicos dentro de uma rede neural quântica? Como codifico? Qual é a estratégia? Aqui são elencadas 4 estratégias comumente adotadas. Como é que construo? Uma vez que os dados entram, eu preciso construir uma rede quântica obedecendo às regras da mecânica quântica, que são o gate. As regras são altamente contraintuitivas. Toda a mecânica quântica, que é em contínua discussão, é porque o que acontece no mundo quântico é para nós, que vemos no dia a dia no mundo clássico, sono altamente contraintuitivas. Como é que 2 partículas interagindo possam ter memória per quanto grande seja a distância entre eles dessa interação? Isso é o emaranhamento. Como é que um objeto pode estar em 2 estados no mesmo tempo, sobreposição? Como é que não posso fazer uma cópia, não existe uma máquina Xerox de status quântico?
Sono tutte regras che non valem no mundo classico, ma valem no mundo quântico. Agora, eu tenho dados do mundo clássico, quero uma resposta no mundo clássico, ma preciso comunicar com um mundo com regras diferentes. Então, data encode, come disegnare l'architettura, né, come manipolare os estados, ok? E, in ultimo, a scalabilidade, né, o número de qubit e gate disponível hoje no hardware que é atualmente disponível, né, IBM ou as outras soluções, que normalmente é afeto da ruído, né? Em particular, pensando na solução IBM, você sabe que os qubit, unidade básica, são realizados com supercondutores, trabalham a temperatura perto do zero assoluto, e tal sono fortemente sensíveis a qualquer ruído de tipo ambiental. O que vem de graça, né, dentro desse circuito, implementação de rede neural quântica, é o feito que, no momento que você sai, né, para o mundo clássico, a resposta que você está pedindo para a rede neural quântica é o processo de medida que é não linear. Então, aquela função de decisão que você coloca depois das várias camadas, sai naturalmente em mecânica quântica através do processo de medida. Existem claramente soluções híbridas, né, que usam as duas, tanto a rede neural clássica quanto a rede neural quântica, para tentar como foi mostrado hoje, por exemplo, de render mais rápidos problemas por exemplo, complexos, problemas que demandam alto esforço do ponto de vista computacional, para transformar o que é um problema que demanda horas em uma resolução de um problema que demanda horas de cálculo de uma máquina clássica em um problema que, em um suporte quântico, possa dar resposta em poucos segundos. Um dos exemplos clássicos que é usado muito em conferência é o famoso algoritmo de Shor, que é um algoritmo que permite de quebrar aquele que é o standard, o padrão que a gente usa de criptografia em transferência de informação. Lá é um problema de tipo, do ponto de vista computacional, um problema de tipo exponencial. Agora, usando o algoritmo de Shor, que é implementado su um suporte de tipo quântico, né? Então, entra um dado clássico, tem um algoritmo quântico, a risposta de novo clássico. O algoritmo de Shor promete di risolvere o di quebrar o protocollo RSA di segurança com tempo di tipo polinomial. Di nuovo, termino aqui, né? O hardware está disponível, é uma coisa que você pode usar solo se cadastrando, por exemplo, no site da IBM. A comunidade é uma comunidade interativa. O desafio hoje é saber usar esse tipo de tecnologia que é disponível para resolver problemas como, por exemplo, problema de fazer previsões no caso de problema complexo como a mudança climática. Pode desligar aí? Sim. Bem, obrigado pela apresentação, Filipe. A gente poderia sobre o tempo, mas também faz sentido agora a gente começar mais tempo também. Então, agradeço muito a apresentação, estou aprendendo muito, aproveitando o momento aqui também. Então, é a hora de fazer perguntas, né? Então, a gente abre para perguntas. Tem alguma pergunta, por favor? Pode abrir o microfone e falar. Não sei se tem algo no chat. Se não, também os próprios aproveitadores podem... Posso fazer uma pergunta? Por favor, Fábio. Então, muito bom aí, gostei, parabéns. Na verdade, duas em uma, né? Quase. E eu queria fazer uma pergunta, bom, tenho várias dúvidas, mas para o Tezuo aí, para o Carlos, né? Eu trabalhei já com esses modelos, eu queria entender a complexidade computacional, né, desses modelos. Eles são... como é que se compara com outras opções? Tem amostragem, tem outras formas de fazer inferência, né? Como é que... Você quer comentar um pouquinho aí, talvez? Luiz, você quer falar? Fala aí, você. Depois eu completo. A complexidade computacional, ela depende dessa amostragem, né, que
se faz, né, com os algoritmos de MCMC, né? Então, talvez uma forma seria pelo tempo, né? Mas, por exemplo, na questão da matriz de covariância do modelo, a gente tem que demora n ao cubo, sendo n o número de nós, né? E isso para cada atualização da cadeia de Markov. Então, tem esse panorama aí de fazer esse tipo de amostragem, né? Eu iria mais pelo tempo mesmo, o tempo de execução, talvez. Né? Tem uma pergunta aqui do Haroldo no chat. Eu perdi esse comentário. Deixa eu comentar aqui. Um comentário. A função verossimilhança é fixa com os métodos MCM. É uma pergunta. Verossimilhança é fixa. Então... A função de verossimilhança é fixa como só os métodos de MCMC. A função de verossimilhança ela depende, né, da estrutura da rede, que se dá pela rede de Markov. E eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta. No caso, por exemplo, da rede não paranormal, a gente tem que ela depende das marginais, né? Ela depende... E no caso, ela não é fixa, né? No caso das marginais, ela aprende com os dados. Não, deixa eu tentar explicar, Luiz. Suponha que a gente está fazendo um processo estocástico e eu estou numa estatística gaussiana. Mas, né, dinâmica é dinâmica, a natureza ela é. Às vezes não se encaixa nos nossos modelos. E, de repente, a gente está lidando com um processo estocástico de Lévy. E aí? Quer dizer, essa metodologia de estimação de incerteza e coisa desse tipo, porque quando a gente está fazendo a distribuição a posteriori, no método bayesiano, né, isso, em geral, o pessoal não muda. Quer dizer, uma vez que eu escolhi lá para minha aplicação uma função de verossimilhança, né? Isso, em geral, o pessoal usa e é fixo. A pergunta, então, é essa, quer dizer, isso de fato é fixo ou quando a gente lida com um processo estocástico que pode variar a classe de distribuição que a gente... Eu falei em Lévy e gaussiana, porque são coisas bem diferentes, né? Uma eu tenho os momentos estatísticos, todos eles bem definidos, e o outro não tem nenhum. Só para... Agora, eu tentei explicar um pouquinho melhor a minha questão. Isso depende, né? No caso, como a gente trabalhou com as marginais semiparamétricas, essas marginais elas são aprendidas a partir dos dados, né? Aquele formato. Então, a gente não teria esse formato a priori. Mas a gente pode especificar também, isso depende, como você comentou, né? Se você pode especificar essa função de verossimilhança ou aprender utilizando esses modelos semiparamétricos ou não paramétricos, partindo para uma abordagem mais de aprendizado estatístico, né? Ok, obrigado. Deixa eu só completar um pouco. Sim, duas perguntas, né? Foi o que o Fábio começou perguntando. A gente estava mais preocupado, Fábio, na qualidade da previsão e na como que a gente estava fazendo data imputation numa situação de coerência espaço-temporal. A gente, no momento, não está muito preocupado com custo computacional. Por enquanto, é tratável. A gente está executando localmente nos computadores sem muito problema, né? Por uns dias aí simulando, né, Luiz? Sim, principalmente quando a gente realiza vários experimentos computacionais aí para analisar diversos tipos de modelo, né? Por exemplo, Sim. esse da rede não paranormal. O trabalho do Luiz, eu estava... Oi, desculpa. Particularmente. Maciel, a conexão está um pouco ruim. A gente não consegue te entender, Maciel. Não está dando para te Talvez você possa tirar o vídeo aí só banda. Esse da rede não paranormal girou em torno de
girou em torno de 25, 30 minutos para aprender os parâmetros, né? Mas isso porque o aprendizado semiparamétrico e não paramétrico, ele é muito custoso. Talvez especificando o formato dessas marginais, por exemplo, como eu sabia que era um problema de valores extremos, eu poderia, a priori, especificar esse formato. Aí o aprendizado é bem mais rápido, né? Questão de poucos minutos. Mas eu queria realmente estressar, né? Estressar essa densidade não paranormal. Sim. Com relação ao modelo, nós temos outros trabalhos no nosso grupo que a gente analisa principalmente problemas de regressão com ponto de quebra, problemas com inferência bayesianos com ponto de quebra e variação das funções de verossimilhança. Mas são outros trabalhos, não é o que o Luiz está trabalhando. Vocês detectam então outliers dentro de uma representação aí de previsão? Não entendi. Não, vocês tentam identificar algum outlier, porque assim, eu tenho tido experiência, né? não que eu atue na área de clima, mas usando, por exemplo, na previsão do Android, é incrível, porque de vez em quando você tem uma previsão assim, em 5 minutos a temperatura vai cair 10 graus. É completamente fora do modelo, é um outlier, é uma coisa que a gente sabe que não é confiável, né? Que passa 5 minutos e não caiu 10 graus. Né? Sim. Então, essa identificação de casos fora do Sim. Esse modelo feito pelo Luiz, ele consegue rastrear bem outlier. Perfeito. Que eu já acompanhei nos estados anteriores, é bem robusto esse aspecto. Que mesmo a gente tendo mudanças climáticas radicais hoje em dia, alguma, assim, o modelo ele não sofre essas cortes abruptos que você acabou de falar, né? Não dá para ter certas... Dá para modelar, vamos dizer, o que é aceitável e o que não é aceitável como previsão. Né? Também... Desculpa, eu sei que tem uma outra pergunta aqui, desculpa, no chat. Vou dar uma olhadinha. Pode passar aqui, eu acho que é para o Filipe. Filipe, dá uma olhadinha aqui, ó. Agora o também perguntando que tipo de. A colega italiana, que tipo de gente é a colega italiana que está me ouvindo, assim? Está me ouvindo? Acho que sim, melhor se aproximar. Bom, o modelo está no artigo, posso passar a referência, mas o que ela fez é escolher a codificar dos dados dentro da fase. Né? Depois implementou com vários gates a rede neural, mas a escolha dela foi implementar os dados dentro da fase e não dentro da bus ou dentro do espaço Hilbert, criar uma Hamiltoniana que simule o problema. E com isso, depois treinou o sistema e os resultados são promissores. Essa modelagem é bem importante. Seria equivalente a 2 camadas, né? Vai ser difícil fazer uma equivalência entre ter uma camada escondida e uma primeira camada. Mas como hoje não tem uma definição realmente de que é uma rede neural quântica comparada com a clássica, falar também em camada não faz muito sentido. É mais número de gates e como é que você codifica a entrada. Oi. Bem, minha pergunta é se alguém tem mais alguma consideração, né, para a gente encerrar. Mas todo mundo está em contato aqui nessa chamada, está gravado, acho que é uma oportunidade do pessoal conversar mais depois. Né? Então, a gente pode depois conversar. Se quiser ter acesso ao vídeo, a gente consegue depois compartilhar, disponibilizar para todo mundo e a gente manter os contatos. A ideia era essa, né? Fazer uma apresentação dos parceiros poderem falar tudo que faz, além com a gente e a relação nessas áreas, que perguntar os primeiros 2 slides. Tá? Então, deixa eu esperar, então. Para a gente discutir. Então, agradeço aí a participação de todos, aos palestrantes que dedicaram bastante aí, foi muito rico. Eu já aprendi mais um bom tanto que eu acompanho, imagino que mais é difícil.
tá? Aviso quem se sentiu com dificuldade, bem-vindo. Eu que acompanhei tudo isso. Não foi fácil para mim. Muito obrigado a todo mundo. Um abraço. Boa tarde, parabéns, Luiz, aí, o professor. Abraço para todo mundo. Tudo de bom. Abraço. Bom final de tarde. Bom final de tarde, de bom. Agradeço. Vamos encerrar a gravação. Isso.